Fala pessoal, tudo belezinha? Estamos começando então nossa última aula de Figma, que é a nossa aula 06 de Figma, onde a gente vai falar sobre elementos em overlay, menu fixo e alguns recursos extras do Figma. É importante a gente entender que a gente fez então todo um trabalho básico de elementos básicos de desenho no Figma, como importar elementos, como organizar eles, como otimizar o nosso trabalho dentro dessa ferramenta de desenvolvimento de layout. E agora a gente vai ver essas duas últimas funcionalidades que são extremamente interessantes para a gente desenvolver os nossos protótipos. Então, pessoal, estamos aqui com o nosso projeto aberto do Figma, o nosso projeto da nossa pizzaria do TSI. Relembrando sempre que vocês têm que assistir os vídeos e ir desenvolvendo as atividades e tentando de alguma maneira, abre aspas, copiar o que eu vou desenvolvendo nas videoaulas para tentar experimentar as diversas funcionalidades da ferramenta, tudo que é mais importante e fundamental, para depois vocês desenvolverem os projetos e as interfaces de vocês. Estamos aqui então com o nosso projeto Pizzaria do TSI. A gente está aqui no modo protótipo, né? Relembrando então que a gente tem aqui do lado direito a aba de design, onde a gente vai alterar as propriedades dos elementos, a aba prototype, que é a aba de protótipo, onde a gente altera propriedades com relação aos nossos protótipos. E aqui do lado esquerdo, então, a gente tem cada uma das nossas páginas, dos nossos frames, com os diversos elementos que a gente desenhou. Nessa última videoaula, então, eu vou mostrar duas funcionalidades que são bem interessantes. A primeira delas é a questão de fixar um determinado elemento para que ele não role juntamente com, que ele não faça a rolagem. Por exemplo, aqui eu vou dar um zoom, lembrando que é com o botão Z. Então a gente tem aqui na parte superior, a gente tem esse header aqui, ou top bar, como a gente costuma também chamar, onde a gente tem aqui então um ícone de menu sanduíche, o título da seção da página no qual a gente se encontra, e um ícone aqui que a gente colocou. Normalmente, esse tipo de elemento ele tem um comportamento de ficar fixo. Aqui a gente tem diversos sabores de pizza. Eu até dupliquei mais alguns, eu repeti alguns embaixo para fazer a rolagem. E normalmente esse topo então ele vai ficar fixo enquanto tu rola o resto do conteúdo. Ok. Se eu botar aqui no modo de apresentação, então aqui a gente tem o protótipo, vou entrar aqui no cardápio. Se eu fizer aqui a rolagem, no momento ele não fixa esse topo aqui, o cardápio, nem o menu, ele não fixa nada. Ele está rolando junto com o conteúdo. Como é que eu faço para fixar esses elementos e eles não rolarem junto? É muito simples. Basta selecionar os elementos, então eu vou selecionar aqui todos os elementos, o ícone, aqui a barrinha, o texto. E aqui na aba Design, eu tenho esse comportamento aqui de Fix Position when Scrolling. Ou seja, vou fixar a posição dos elementos enquanto eu estou rolando. Então, se eu simplesmente ativar esse combo aqui, e agora eu estou aqui na página, e eu fizer a rolagem, vocês veem que os elementos superiores já ficam fixos. Como é que eu defino o que uma página é rolagem ou o que não é rolagem nessa página? Basicamente é o tamanho do frame. Lembrando que a gente definiu então que o nosso projeto ele é um protótipo que vai funcionar em cima do iPhone SE. O tamanho do iPhone SE, ele é, deixa eu ver aqui, porque eu não lembro de cor, ele tem 320 de largura por 568 de altura. Quando eu quero fazer uma rolagem numa página, basta simplesmente aumentar o tamanho desse frame para além do tamanho do protótipo que eu estou criando. Então, por exemplo, aqui se eu aumentar o tamanho dessa página, vou fazer esse teste aqui, e botar no modo protótipo, automaticamente ele já cria essa rolagem. Tá? Então é bem simples para criar a rolagem e é muito simples então para também fixar a posição dos elementos sem nenhum problema. Aqui a gente perdeu esse elemento, lembrando, para copiar um elemento de um frame para o outro, basta dar um Ctrl+C, um copiar,
E na outra página, vou aqui na página de meus pedidos, Ctrl V, ele cola na mesma posição, sem nenhum problema. A outra funcionalidade que eu vou apresentar para vocês na aula de hoje é a funcionalidade de overlay. É uma funcionalidade extremamente importante e nos permite com que diversos elementos se sobreponham a outros elementos na tela, de modo que na hora de apresentar protótipos com algumas funcionalidades para os nossos clientes ou para os nossos colegas, a gente consegue apresentar esse layout de um modo que ele pareça realmente que ele está funcionando. Por exemplo, a gente falou agora há pouco desse menu sanduíche, com esse ícone, né? Normalmente, então, a gente que mexe aí com o celular rotineiramente, a gente clica nesse ícone e sabe que normalmente, então, vai deslizar um menu lateral, que é o menu sanduíche, que a gente chama. Como fazer isso funcional no protótipo que a gente está desenvolvendo? Primeiro a gente precisa desenvolver então um frame ou uma página com esse elemento que vai se sobrepor a uma outra página. Então no caso aqui eu fiz do lado um frame, que é exatamente do tamanho do menu que eu quero. Então eu fiz aqui o menu Meus Pedidos, na página Meus Pedidos. Como é que eu desenho esse frame? Lembrando, então fica aqui com um botão de frame. Aí eu posso desenhar um frame de qualquer tamanho, qualquer elemento. Eu desenhei esse frame aqui que eu chamei de menu, renomeei aqui para menu, e coloquei os elementos aqui. Então, criei o meu menu aqui, o cardápio, endereço, meus pedidos, que é a página que eu me encontro, e pagamento. Como é que eu faço, então, para esses elementos aparecerem por cima quando eu clicar aqui no menu sanduíche? Como é que eu faço para esse menu abrir? Então, é muito simples. A gente vai selecionar aqui o elemento clicável, vai no modo protótipo, e vocês percebam que já aparece ali tipo um ponto, um círculo. Esse círculo, a gente vai arrastar ele para onde a gente quer que ele faça a funcionalidade. Então, simplesmente eu cliquei, arrastei até esse frame do menu. No momento que eu faço isso, ele faz essa ligação, que é a ligação que vocês já conhecem, no modo protótipo. E eu digo que eu vou, na hora de clicar, on tap, eu vou abrir esse menu, só que eu não vou direto trocar para ele, eu vou usar ele como overlay. Então aqui nesses ícones, onde eu tenho uma transição de navegação, uma navegação por troca, swap, mas eu quero, na verdade, open overlay. Ele me mostra aqui em que modo que eu quero que ele funcione. Topo à esquerda, topo à direita, tem várias posições. Eu vou botar então topo à esquerda, que é onde eu quero que ele abra. E aí então vamos aqui apresentar no modo protótipo para a gente ver o funcionamento. Aqui estamos no modo protótipo. Aqui já está o menu sanduíche clicável. No momento que eu clico, ele já apareceu ali o meu menu sanduíche. Se eu quisesse colocar links nesses elementos, é muito fácil. É só simplesmente eu selecionar cada um dos elementos aqui e arrastar ele para a respectiva página. Por exemplo, aqui vou para o cardápio. Vou botar aqui no modo apresentação. Aqui estou nos meus pedidos, vou clicar no menu sanduíche, cardápio, vou para a página de cardápio. Tranquilo. Vocês perceberam que na hora que eu cliquei aqui no menu sanduíche, ele apareceu esse menu, mas sem nenhuma transição. A gente tem uma série de transições customizáveis que a gente pode utilizar. Então, por exemplo, se eu vier aqui na aba protótipo e for aqui na aba no item transições, eu tenho para dissolver, ele vai fazer um fade, vai fazer uma transição suave, ou simplesmente move in. No caso, por exemplo, eu quero fazer esse menu entrar do lado esquerdo para o lado direito, então vou fazer assim. E agora vamos aqui testar então na aba protótipo. Ao clicar, ele deslizou para o lado, e aí eu tenho essa série de efeitos. E aí clicando fora,
Ó, ele fecha o menu. Essas são duas funcionalidades bem importantes e que, de alguma maneira, enriquecem muito o trabalho. Também, ao invés de simplesmente esse elemento entrar por cima da tela, eu posso fazer ele simplesmente sobrepor algum elemento. Então, tem uma série de posições e de configurações que eu posso explorar nessa funcionalidade. Essa funcionalidade overlay também ela permite que a gente crie algumas outras possibilidades no nosso layout. Vamos supor também que eu poderia criar um elemento que, ao passar o mouse sobre, por exemplo, aqui fazer o pedido, aparecesse uma mensagem ou algum outro elemento também sobre essa camada, né, em overlay. Então, também aqui eu vou simular, vou criar um frame, que seria o frame onde eu colocaria esses elementos. Aqui eu vou desenhar uma caixinha, simplesmente. Uma caixinha normal. Vou digitar um texto aqui de teste. Vou centralizar aqui esse teste. Vou fazer um estilo aqui, fazer uma setinha como se fosse um tooltip, que a gente chama, né? Tooltip é quando tu passa o mouse num elemento, ou passa o dedo, enfim, ou clica, e aparece ali alguma mensagem de auxílio. Então eu cliquei aqui esse frame, eu vou renomear o nome dele, eu vou colocar aqui teste só para a gente simular. Aqui está o meu frame teste. Aqui está meu fazer pedido. E eu vou então no modo protótipo. E vou arrastar então esse círculo daqui até o teste. E vou colocar como Open Overlay. Vou botar em modo apresentação. Ao clicar, vocês percebem então que ele abriu aqui no meio, porque eu não posicionei o elemento. Então aí tem uma outra funcionalidade que é bem interessante. No momento que eu vou fazer esse Open Overlay, eu posso, em vez de deixar na posição centralizado, ou no topo do lado esquerdo, como a gente deixou o menu anterior, eu posso colocar aqui numa posição manual. E aí eu posiciono manualmente como eu quero que ele apareça no nosso layout. Percebam que ele mostra aqui na tela, onde vai estar esse elemento, vocês percebam que o fundo, o background, está branco, ele não está transparente. Tem como eu mudar o fundo desse meu teste. Simplesmente basta eu selecionar aqui esse frame, vir na aba Design e aqui no background que está 100%, eu coloco ele com opacidade 0%. Então, ó, ficou fundo transparente. Vou aqui no menu protótipo. Tá aqui, ao clicar, ele vai me apresentar o teste em overlay. E ainda posso botar ainda ali para fazer uma transição de dissolve. Vamos testar. Aqui já vamos testar. Clicar em fazer o pedido. Está ali o meu elemento teste. De um jeito bem como eu configurei a posição manual. E também lembrando que para fechar o elemento, então tem aqui um item, né? Que é fechar quando eu clico fora. Close when clicking outside. Então basta eu ativar isso para quando eu clicar, qualquer elemento que eu clicar fora, ele fecha aquele comportamento que eu tinha colocado no layout. Então, pessoal, essa foi a nossa última videoaula sobre o Figma. De uma maneira geral, eu acho que é um software, é uma ferramenta com uma curva de aprendizado um pouco mais tranquila em relação a diversas outras ferramentas que são extremamente mais complexas e que são ferramentas pagas e que não necessariamente são as melhores ferramentas para desenvolvimento de interfaces digitais. Então a gente escolheu o Figma justamente pela questão de ser
mais portátil, de ser online, de ser uma ferramenta para alguns projetos ser uma ferramenta totalmente gratuita. E se tu conseguires trabalhar bem com Figma, vai ser muito tranquilo depois tu ir para um Photoshop ou ir para o Sketch, que são softwares mais profissionais e que são softwares que são mais robustos e que normalmente agências de comunicação digital, ou de design digital, ou de desenvolvimento utilizam. O principal objetivo, então, com essas videoaulas era oportunizar o conhecimento total de todas as principais propriedades e funcionalidades do Figma, que vocês conseguissem sair do zero até um protótipo navegável apresentável para o cliente. Então isso vai ser extremamente útil no dia a dia de vocês, na profissão de vocês, porque vocês vão conseguir fazer as telas, vocês vão conseguir enviar o link para o cliente e ele vai olhar o trabalho e já vai dar um tratamento diferenciado e mais profissional para o trabalho de vocês, para o layout de vocês. Na medida em que vai ser um protótipo que vai estar funcional, vocês vão estar clicando e vai estar indo para uma página para outra. Então isso é extremamente positivo. Ressalto que qualquer dúvida ou qualquer questionamento ou qualquer item que esteja de alguma maneira dificultando vocês, que vocês vão lá nos fóruns, relatem, postem, participem, e o objetivo é esse, que até então que até o dia 19, então, a gente consiga que todo mundo envie o que desenvolveu até o momento em cima da ferramenta Figma, fazendo cópia um pouco desse projeto que a gente desenvolveu durante todas as videoaulas. Tá, pessoal? Foi um prazer, muito obrigado e até logo.